que o Senhor fale conosco esta noite. Senhor, que seja o Senhor falando aos nossos corações, seja o Senhor ministrando em nós, que nós possamos voltar para casa de um modo diferente, nós possamos ser transformados pelo Senhor. Construa aquilo que o Senhor quer construir, derrube aquilo que o Senhor quer derrubar, remova aquilo que o Senhor quer remover, inclua aquilo que o Senhor quer incluir. Seja o Senhor agindo, seja o Senhor falando, seja o Senhor ministrando. Que a tua palavra, espada de dois gumes, possa vir dentro de nós e separar-nos para a tua glória, para a tua honra, para o Senhor. Eu te bendigo, Deus, porque esta noite eu tenho a certeza de que uma nova história nas nossas vidas nós iniciamos. A história no Senhor, a história da comunhão dos santos, a história da comunhão daqueles que o Senhor chamou para viver um único propósito, o propósito da tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos fazer a leitura do texto. São 8h50. Eu vou tentar terminar às 9h30. Se eu passar, você já me perdoa. Diz o texto: recomendo-vos a nossa irmã Fé, que serve a igreja que está em Cencreia, para que recebais do Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa de que vos necessitar, pois ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai Priscila e Áquila, meus companheiros em Cristo Jesus. Eles, pela minha vida, expuseram sua cabeça. Isso não lhes agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é o primeiro convertido da Ásia em Cristo. Saudai Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes, companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado. Saudai a Pérez, aprovado em Cristo. Saudai-os da família de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai-os das famílias de Narciso, cristãos do Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Saudai Assíncrito, Freconte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que com eles estão. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com vossa unção. As igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas a seu ventre. Com suaves palavras e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. A vossa obediência é conhecida de todos. Por isso alegro-me em vós, mas quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Esta é a última nota que o apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Roma. É a igreja que Paulo não conheceu, a igreja que Paulo não plantou. Quando ele escreve essa carta, ele ainda não havia estado em Roma. Ele vai estar em Roma posteriormente, mas até o momento dessa carta ele não estava ali. A igreja de Roma certamente foi plantada logo depois do Pentecostes. Depois ali, a Bíblia conta que naquele momento de Pentecostes, Atos capítulo 2, havia gente de vários locais, vários países, várias cidades. E certamente havia judeus que moravam em Roma. Roma era centro do Império Romano, era a capital. Morar em Roma era como morar em Nova York. Todo mundo queria ir para lá. Era o centro das atenções. E estava o povo, então, na festa dos Pentecostes. Os judeus de todas as localidades paravam em Jerusalém. Saíam de todas as cidades, porque Jerusalém era o centro da fé. E ali aconteceu a descida do Espírito Santo. A Bíblia conta que naquele dia milhares de pessoas foram salvas. Milhares de pessoas conheceram o Senhor. E
E certamente os judeus que moravam em Roma conheceram o Senhor. Voltando para casa, a igreja inicia, ali na cidade de Roma, com os judeus. E como Roma não tinha muitos judeus, tinha gente que não era judeu, nós chamamos eles de gentios. Como Roma era cheia de pessoas que eram gentias, de repente a igreja saiu do ciclo dos judeus e passou a fazer parte do ciclo dos gentios também. E dentro da igreja tinha dois povos, os judeus e os gentios. Os judeus eram aqueles da raça de Jesus, os que vinham direto da descendência de Abraão. Os gentios não. Todos aqueles que não são judeus como nós, somos gentios. E dentro daquela igreja tinha esses dois tipos de gente. Os judeus tinham leis para observar. Os judeus observavam todas as leis do Antigo Testamento. Leis em relação às roupas, leis em relação aos cabelos, leis em relação àquilo que comiam. Mas os gentios não. Os gentios viviam a vida dissolutamente. Não tinha lei para nada. O cabelo era do jeito que dava, a roupa era do jeito que vinha, a comida era qualquer uma. Inclusive na cidade de Roma, quando eles tinham ali vários púlpitos, vários prédios, vários sacerdotes, vários deuses. E um dos sacrifícios que fazia era matar animais, como bois. E o resto da comida era vendida nos mercados. Os judeus nunca comiam esse tipo de carne. Era um escândalo judeu ir no mercado comer esse tipo de carne, pelo modo que ela foi morta e porque elas haviam sido sacrificadas aos ídolos. Gentios não. Era carne, era churrasco, estavam nem aí. Comiam, bebiam, se fartavam. E esses dois povos juntaram dentro da igreja. Por volta do ano de 49, o imperador Cláudio diz o seguinte: eu não quero mais nenhum judeu morando em Roma. Todos os judeus têm que sair da cidade de Roma. E ele expulsou todos os judeus dali. Nenhum judeu pôde ficar ali naquela cidade. E aconteceu então que a igreja do Senhor perdeu os judeus. Ficaram somente os gentios. Ficaram somente gentios. Eu gosto de aula, então nós vamos ter um pouquinho de aula. Vamos falar. Os judeus foram embora e ficaram somente os gentios. E esses gentios continuaram a fé, continuaram pregando o evangelho, e a igreja continuou crescendo. Mas só que a igreja começou a crescer de gentios, e a igreja encheu de gentios. No ano 54, 55, o imperador morreu. Por volta do ano 57, os judeus, todos que estavam fora de Roma, já estavam de volta na cidade, e a igreja voltou a ter judeus e gentios. Mas aconteceu um problema. Entenda, queridos, que naquela época, aqueles irmãos não tinham os textos que nós temos. Eles não tinham as direções que nós temos. Então os gentios, eles tinham a fé em Jesus, mas eles continuavam a viver segundo os seus costumes. Os judeus tinham a fé em Jesus, mas muitos continuavam a viver segundo os seus costumes. Quando eles se encontraram novamente, houve um choque. Os judeus olhavam para os gentios e falavam assim: não é possível que esse povo é convertido. Não é possível que eles tenham a mesma fé que nós. Nós não podemos estar com eles. Nós não podemos conviver com eles. Os gentios olhavam para os judeus e falavam assim: nós não aceitamos esse povo. Esse povo está querendo colocar um monte de leis em nós que não tem nada a ver com a nossa fé. E começou a ter uma grande briga entre os irmãos. Por isso Paulo escreveu essa carta à igreja de Roma. Se você observar essa carta, ela é escrita de um modo muito legal. Ele começa escrevendo para os gentios. Tinha mais gentio dentro da igreja. Ele começa escrevendo para os gentios. E ele começa apresentando o pecado para os gentios. De repente, no capítulo 2, ele vira para os judeus e fala assim: olha, não pense que vocês estão errando. Do mesmo jeito que eles estão errando, vocês estão errando. Paulo vem apresentando o pecado de ambos. Quando chega no capítulo 3, ele chega a uma conclusão: olha, gente, todo mundo pecou. Judeus e gentios, todos pecaram, e todos nós precisamos da glória de Deus. E ele continua o texto dele, chega no capítulo 5, ele fala: olha, mas nós não estávamos todos perdidos nos nossos pecados, porque agora nós temos uma condição de sermos justificados pela fé. Se você crê, você é justificado pela fé. E aí ele continua o seu texto mostrando a condição do homem justificado, a luta do homem interior, o homem que ora pende para o pecado, o homem que ora pende para Deus, o homem que ora quer o pecado, o homem que ora quer Deus. Capítulo 8 ele chega na máxima
do texto de Romanos. Ele fala: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele termina o capítulo 8 de forma maravilhosa: não há nada que possa me separar do amor de Deus. Segue Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois ele volta a conversar com os judeus. E ele dá um recado para os gentios. O recado dele é o seguinte: olha, gentios, não esqueçam do seguinte, que se os judeus, que é povo escolhido de Deus, eles podem ser arrancados, jogados fora, quanto mais vós, gentios, que são enxerto dentro dessa grande família que é a família de Deus. E ali, a partir do versículo 13, versículo 14, versículo 15, ele traz, eu falo que é um compêndio de como é que nós devemos viver como igreja. Ele termina o capítulo com uma lista de nomes, e é sobre esses nomes que nós vamos falar essa noite. Nós vamos falar não de todos os nomes, porque nós não conhecemos nem todas essas pessoas, mas eu quero centrar em alguns nomes que são chave. Eu quero centrar em alguns nomes que são tão específicos, que estão aqui dentro desse texto, e que vai encher o nosso coração de fé, enche o nosso coração de esperança. Sempre que eu leio esse texto, eu estudo esse texto, estudando de novo. Primeira vez que eu estudei esse texto, eu não tive a oportunidade de estudá-lo no grego, mas agora, estudando de novo, eu tive a oportunidade de estudar no grego e vi quão grande, quão rico é o texto de Romanos 16. E Paulo escreveu esta carta, e eles tinham um problema: como é que esta carta ia chegar na mão dos romanos? Não existia correio, não existia e-mail, não existia WhatsApp, não existia FedEx, não existia HDL, não existia nenhum tipo de serviço que podia levar essa carta até Roma. Paulo estava na cidade de Corinto e precisava atravessar o mar de ir até lá. E fazer esse tipo de viagem na época era cara, era uma viagem internacional. Imagine você que hoje é caro uma viagem dessa. Uma viagem naquela época era muito mais cara e muito mais complicada. E Paulo tinha então uma carta tão preciosa, uma carta que era direcionada a uma igreja para corrigir algo na igreja, para ajustar algo na igreja, e para que a igreja pudesse viver conforme aquilo que o Senhor queria que a igreja vivesse. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: a pessoa que vai levar essa carta tem que ser uma pessoa de confiança, ou pode ser uma pessoa de não confiança? Muita confiança. Imagine você, esta pessoa que vai levar essa carta, você acha que é um privilégio levar essa carta, ou não é um privilégio levar essa carta? Imagina, você vai carregar a carta de Paulo aos romanos, a carta que é considerada o Evangelho do Apóstolo, a carta que é considerada por muitos teólogos o escrito mais profundo do apóstolo Paulo. E olha quem Paulo escreve, quem que ele escolhe. Ele fala: olha, irmãos, eu recomendo para vocês, eu estou apresentando para vocês uma pessoa, e o nome dela é Febe. Você pode acompanhar a leitura no seu texto. O nome dela é Febe. Febe é um nome grego, e o nome Febe é um nome dado à deusa Lua. Amigo, o nome Febe é o nome dado a que deusa? Lua. O nome Febe significa brilhar. Por isso que a Lua recebe o nome de Febe, a deusa da Lua. Isso nos mostra que Febe, esta moça, quando nasceu, os pais dela resolveram consagrá-la a uma deusa. Pegaram aquela menininha e disse: essa menina é consagrada à deusa Lua, e o nome dela é Febe. É uma menina completamente gentia, que não tem noção da palavra de Deus. Paulo diz outra coisa de Febe. Diz que ela está na igreja, num lugar chamado Cencreia. Você consegue ler na sua Bíblia? Está escrito Cencreia. A palavra Cencreia, ela mostra um lugar da cidade de Corinto. Era a zona portuária de Corinto. E lá na zona portuária de Corinto só moravam prostitutas. Não existia outro tipo de coisa a não ser prostitutas e casas de prostituição. Era ali que Febe morava, uma prostituta. E Paulo diz o seguinte: dessa gentia,
crescida na prostituição. Ele fala dela: olha, eu recomendo a nossa irmã. A primeira coisa que ele fala é a nossa irmã. O apóstolo Paulo, o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, chama essa ex-prostituta de irmã. Ela é minha irmã. Eu quero que você receba ela no status de minha irmã. Eu quero que você receba essa mulher como se você recebesse a minha irmã. Ela é nossa irmã. Ela não é qualquer pessoa. Ela não é mais uma ex-prostituta. Ela não é mais uma pessoa que vivia nas noites de Sencreia. Agora ela é minha irmã. E a outra coisa que ele diz: e ela serve na igreja de Sencreia. No original, essa palavra serve é diaconia. Ela é diácona na igreja de Sencreia. A palavra diácono tem um significado muito interessante. Ela é formada por duas palavras: pela palavra dia e pela palavra cones. A palavra dia significa através, por meio de. Cones significa poeira. Ao pé da letra, essa palavra significa aquela pessoa que anda e levanta poeira. Significa aquela pessoa que anda muito, que vai de um lado para o outro. Esse é o serviço do diácono. É o serviço daquele que vai de casa em casa, vendo como que a igreja está. É aquele que vai de casa em casa, vendo como que as pessoas que pertencem à igreja estão. Se as pessoas têm comida ou não têm comida. Se as pessoas têm casa para dormir ou não têm casa para dormir. Se tem roupa para vestir ou se não tem roupa para vestir. Essa é a função do diácono. Eu acredito que toda igreja saudável tem diáconos. O texto de Romanos coloca o diácono como um dos dons do Espírito. Ressaltamos o dom do Espírito em falar em línguas. Ressaltamos o dom da profecia. Todo mundo quer o dom da profecia. Ressaltamos o dom do discernimento de Espírito, palavra de conhecimento. Mas nós esquecemos que a diaconia é um dom dado pelo Espírito. O Espírito Santo, ele vem sobre nós e dá dons presentes. E um desses presentes é o dom de andar de um lado para o outro, levantar poeira. Amém. Levantar poeira porque eu estou indo de casa em casa vendo como que estão os meus irmãos. Se nós vamos fazer uma cesta básica, se nós vamos pagar a luz, como foi dito aqui, achei lindo. Se nós vamos pagar a água. E também tem um dom da diaconia que só, eu acho que por isso que a Bíblia considera as diaconisas. Que às vezes nós temos que ir na casa dos irmãos e das irmãs que estão hospitalizados, que ganharam neném, que estão operados, lavar as louças desses irmãos, dar uma faxina na casa, arrumar a cama que está bagunçada, pegar aquele tanto de roupa que está no canto e lavar aquela roupa. Esse é o serviço do diácono. O serviço de fazer serviço. E Paulo está dizendo: olha, essa irmã Febe, ela é minha irmã no Senhor, e ela também, ela serve, ela anda de um lado para o outro levantando poeira, ela é diaconisa. Por isso eu quero que vocês a recebam como convém. Como convém. Eu quero que vocês não recebam ela de qualquer jeito, mas como convém. E ele diz: eu quero que vocês a ajudem em qualquer coisa. Nós perdemos na tradução, porque qualquer coisa ao pé da letra seria: eu quero que vocês a ajudem em coisas práticas, em tudo aquilo que for prático que ela precisar. E ele dá um exemplo, hospedando ela. Coloque ela na casa de vocês. Por que ela tem feito isso? Ela tem hospedado a muitos. E no original essa palavra hospedar, ela tem um significado maior do que o hospedar. Mas ela tem o significado de se colocar de frente, na frente da pessoa, no seguinte sentido: de proteger. Ela tem protegido a muitos. Se eu me coloco na frente do pastor Santiago, é porque eu vou protegê-lo de algum ataque, de alguma coisa que se levanta contra ele. A função do diácono também é de proteger os irmãos que estão precisando de proteção. Nas coisas práticas, ele fala: olha, essa irmã Febe, ela protege a muitos, inclusive a mim. Eu já fiquei na casa dela.
Você lê na Bíblia, às vezes queriam pegar Paulo, bater em Paulo. Ele precisava se esconder. A Bíblia não relata todos esses momentos, mas nós sabemos que foram muitos. No livro de Coríntios ele deixa claro que tantos foram os momentos que teve dia que ele pensou em desistir da vida. E num desses momentos Paulo diz: eu precisava ser protegido, queriam me matar, mas teve uma pessoa que se colocou na minha frente. Antes de pegar Paulo, pegue a mim. Antes de matarem Paulo, matem a mim. E o nome dela é Febe. Eles recebam o Senhor. Depois Paulo continua o texto. Ele fala, ele começa as suas saudações. Apresentou a mulher que carregou a carga. Isso é isso, agora é diácono, agora é irmã, aquela que protege. E ele vai agradecer. E ele vai saudar. Nós temos que entender que Paulo nunca havia ido ali. Mas você já viu a lista imensa de nomes que nós temos. Todas as pessoas que Paulo conhecia eram pessoas que tinham encontrado com Paulo lá na cidade de Corinto, lá na cidade de Éfeso, lá em Antioquia, em tantos outros lugares que Paulo estava. E essas pessoas deixaram as suas casas, os seus países, foram parar em Roma e faziam parte da igreja de Roma. E Paulo conhecia cada um deles. Cada um deles. Paulo começa a falar e ele fala desse casal maravilhoso. Eu quero que vocês saúdem por mim, Priscila e Áquila, os meus cooperadores em Cristo Jesus. Várias coisas interessantes em Priscila e Áquila. Poderia pregar a noite inteira só em Priscila e Áquila. Primeira coisa que eu quero destacar é que todas as vezes que aparece o nome de Priscila, o nome de Áquila vem junto na palavra. Você nunca vai encontrar o nome de Áquila separado do nome de Priscila, nem o nome de Priscila separado de Áquila. Os dois estão sempre juntos. Um casal abençoado, um casal cheio da vida de Deus, um casal cheio de propósito de Deus, um casal com um casamento sólido. Eu sou um daqueles que acreditam que a solidez do seu casamento vem quando você encontra o propósito de trabalhar com o Senhor juntamente com os seus. Aleluia. Glória a Deus. Meu casamento era baleia movediça, mas agora o meu casamento é firme como o Monte Sião, porque minha esposa e eu encontramos o segredo. Glória a Deus. O segredo de trabalhar com o Senhor juntos, um casal forte, Priscila e Áquila. E Paulo fala: eu quero que você saúde esse casal por mim. Eu quero que você saúde esse casal, porque eles têm dado muito interessante. Eles são meus cooperadores. Cooperadores. Em grego a palavra é sinergon. Sinergon significa que trabalha junto, que trabalha o tempo todo junto. Eles se conheceram na cidade de Corinto. Áquila era judeu, Priscila gentia. O nome dela, Prisca, é um nome gentil. E eles então ali na cidade de Roma tiveram que sair, foram parar em Corinto. Encontraram esse homem, baixinho, gordo, feio, fazedor de tendas, mesmo trabalho de Áquila. Começaram a trabalhar juntos. Foram tomados pelo Evangelho e continuaram a trabalhar juntos, fazendo outro tipo de tenda. E se você ficar atento na palavra de Deus, você vai encontrar que Priscila e Áquila estavam em Corinto, foram para Éfeso, passaram por Antioquia, voltaram para Roma. Eles estão em todos os lugares. Se você prestar atenção ali no livro de Atos, tem algo fantástico que acontece, porque a igreja de Atos precisa ser santificada, a igreja de Atos precisa do Evangelho. Tem um homem pregando a palavra, o nome dele é Apolo. Ele não é tão firme assim no Evangelho, ele não sabe tanto da doutrina. Priscila e Áquila escuta esse homem falar. Ele fala assim: vem aqui, vamos lá para casa, vamos conversar. E a Bíblia fala que eles ensinaram a doutrina para Apolo. Um casal disposto a trabalhar
do jeito que Paulo trabalhava, do jeito que Paulo fazia. Paulo fala que eles são meus cooperadores. Quando eu falo a palavra grego sinergo, a palavra sim significa do mesmo jeito. Por isso você tem a palavra sinônimo, significa o mesmo nome. Bonito e lindo são sinônimos, porque tem a mesma ideia, a mesma função. Paulo está dizendo que Priscila e Áquila têm a mesma função que eu tenho. Eles fazem a mesma coisa que eu faço. A importância deles é a mesma importância que eu tenho. Nós somos de importância igual. E eu quero que você saúde esse casal. Eu quero que você saúde ele, porque ele fez uma coisa fantástica. Houve um tempo que eu estava morrendo. Houve um tempo que eu poderia ser morto completamente. Mas esse casal, esse Áquila, eles tiveram a coragem de colocar o pescoço deles em meu favor. Se fosse necessário, eles morreriam por mim. Se fosse necessário, eles entregariam a vida em prol do Evangelho. Se fosse necessário, eles não importariam com mais nada, mas eles estavam dispostos que o Evangelho continuasse. Eles estavam dispostos que nós continuássemos a plantar igrejas. Eles estavam dispostos que nós continuássemos a pregar o poder de Deus, independentemente do que fosse acontecer com eles. Mas eu fico imaginando o que aconteceria com nossas igrejas se nós tivéssemos mais casais como esse Áquila. Homens e mulheres que trabalham como o apóstolo Paulo trabalhou, que tivessem dispostos a dar a sua vida no Evangelho. E ele fala, saúdam eles. Agora a coisa mais linda desse texto é o que ele diz: não somente eu agradeço o que eles fizeram por mim. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo agradecer alguém que fez por ele já é algo grande demais. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz: mas também todas as igrejas dos gentios. Um casal que fez serviço para todas as igrejas dos gentios. Para a igreja de Colossos, para a igreja de Filipos, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Laodiceia, para a igreja de Esmirna, para todas as igrejas dos gentios. Imagine você recebendo uma carta, você morando lá nos Estados Unidos, pastor Santiago falando assim: olha, eu agradeço você por tudo que você fez na igreja Moriá, mas todas as igrejas do estado de Goiás também agradecem você pelo trabalho que você fez por todas elas. Priscila e Áquila. E ele fala: saudar também a igreja que está em sua casa. Você lê o livro de Coríntios, ele também saúda a igreja que está na casa de Priscila. Onde eles passaram, em todos os lugares que eles foram, a igreja se reunia na casa deles. Eu oro para que nós tenhamos pessoas, casais como Priscila e Áquila, dispostos a abrir a porta das suas casas para receber reuniões da igreja. Eu quero que a igreja reúna na minha casa. Nós nos reunimos com as novelas, nós nos reunimos com os filmes, nós nos reunimos com programas de tamanha indecência. Abrimos a nossa casa para os youtubers que agora são moda. Mas são poucos que falam: abra minha casa para uma reunião da igreja. Seja lá qual for, uma reunião de oração, estudo bíblico, dividir as cestas para entregar na vizinhança. Saúde a igreja que está na casa de Priscila. E o apóstolo Paulo continua no versículo 5. Também eu quero que você saúde Epêneto. Ele fala: Epêneto, meu amado, ele é a primícia, ele é o primeiro que se converteu por meu intermédio na igreja da Ásia.
Você nunca esquece o seu primeiro filho na fé. Você nunca esquece aquilo que você está trazendo no Senhor. Você nunca esquece aquela primeira pessoa que você pregou e viu ela saindo do reino das trevas e vindo para o maravilhoso reino da luz. Você pode se esquecer das histórias recentes, mas aquelas histórias quando você começou a falar do Evangelho, você não esquece. Eu oro para que todos vocês, os que ainda não experimentaram essa alegria, possam experimentar a alegria de ter um filho na fé. Alguém que estava indo para o inferno e Deus usou a sua mão para resgatá-lo de lá por meio do sangue de Jesus. Inesquecível e bendito. Versículo 7, ele fala, 6, ele diz: eu quero que você também saúda Maria. Eu quero que você saúda Maria. Nós não sabemos que Maria é essa, mas a única coisa que nós sabemos é que o nome Maria tem um significado terrível. Significa rebelião. No original grego, da origem que ela vem de Miriam, a palavra Maria significa rebelião. Mas essa rebelião, ela foi transformada a ponto de ser citada nesse livro. E pode ser traduzido em todos os lugares do planeta Terra, que o nome dela vai aparecer. A rebelião que não é mais rebelião. Você sabe que durante muito tempo, principalmente na Idade Média, a Igreja Católica tentou arrancar o texto de Romanos 16 da Bíblia, porque disse que não tinha significado nenhum. Bastava ter o capítulo 15, era suficiente para que esse tanto de nome estava. Mas Deus resolveu deixar o nome deles registrados. É que serviço de exemplo para nós. Essa ex-rebelião, Paulo fala dela, ela trabalhou muito. Mas esse trabalhar muito é um nome diferente. É um nome completamente diferente. Ele significa cotasse. E cotasse, na verdade, significa um trabalho muito exaustivo. Um trabalho que te leva a trabalhar a ponto de desfalecer. Paulo não usou essa palavra nunca para falar dele mesmo. Para falar dele mesmo, ele usou a palavra ergon, que é o trabalho comum. Desse que nós trabalhamos durante o dia, de noite a gente descansa. Mas existe um outro tipo de trabalho, que é um trabalho que não dá tempo para descansar. É o trabalho que você trabalha de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, até o seu corpo não aguentar mais. É isso que significa essa palavra, trabalhou muito no grego. Ele utilizou essa palavra 3 vezes aqui no capítulo 16. Para falar de Maria, para falar de Persídia, ou Pérside, para falar de Trifena e Trifosa, para falar das mulheres. 6. Maria trabalhou a ponto de não aguentar mais. É maravilhoso o poder de Deus. Porque a rebelião é aquela que não quer trabalhar. A rebelião é aquela que é contrária a todo trabalho. Vamos para cá? Não, eu quero ir para cá. Ele é o anti-trabalho. Vamos pintar aqui tudo de branco? Não, eu quero de rosa. Não, nós vamos colocar todas as cadeiras azuis. Não, eu prefiro vermelha. Nós vamos cantar agora no início do culto. Não, eu quero cantar no final. Vamos todo mundo levantar a mão. Não, vamos com a mão para baixo. Essa é a rebelião. Mas ela trabalhou mais. E Paulo continua, saudade de Andrônico e Júnias. Andrônico e Júnias, que são meus parentes. E não somente meus parentes, mas eles são meus companheiros na prisão. Eles dividem a prisão comigo. E eles dividem a prisão comigo por causa de uma coisa. Porque eles estavam fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. Nós somos prisioneiros juntos, porque nós estávamos fazendo a mesma coisa. Esta palavra é intraduzível para o português. Porque se nós tivéssemos ela no original mesmo em português, seria, eles têm a mesma marca. A mesma marca, por isso que nós somos companheiros. A mesma coisa ruim que eu fiz, eles fizeram, por isso nós estamos presos juntos. E Paulo continua dizendo,
E esses irmãos, Andrônico e Júnias, eles se distinguiram entre os apóstolos. Eles eram apóstolos também. Em alguma tradução você pode entender que os apóstolos achavam que eles eram pessoas excelentes. No original você entende claramente, sem sombra de dúvidas, que eles eram apóstolos e entre eles se destacavam. E o fato deles se destacarem é porque havia apóstolos que não faziam nada do apostolado. Não faziam o que precisavam fazer, mas Andrônico e Júnias. Homem de vitória significa Andrônico. Esses dois, eles eram como o apóstolo Paulo. Eles tinham a mesma marca, eles faziam a mesma coisa. E eles trabalharam incansavelmente e eram distintos entre os apóstolos. Paulo fala, e eles converteram antes de mim. Eles vieram a Cristo antes de mim. Só abrindo um parênteses, eu acho tão importante nós termos crentes na nossa casa, de sermos crentes na casa de pessoas que não conhecem a palavra. Como eles eram exímios, Andrônico e Júnias, parentes de Paulo, eu tenho a certeza de uma coisa: eles oravam por Paulo. Conversão de Paulo, eu tenho a certeza, a Bíblia não fala, mas eu tenho a certeza por esse texto, que foi a resposta de oração desses homens de Deus. Que tipo de parente eles eram? No grego fala que eles eram do mesmo gênero. Era parente de primeira estirpe. Eram da mesma casa. Se fosse de outra estirpe, era outra palavra que eles iriam usar. E Paulo fala, eles conheceram Jesus antes de mim. Trabalhamos juntos e fomos presos juntos. Ele saúda agora Amplias, Urbano, Estaques, Apéres, Aristóbulo, pessoas que, se eu fosse falar aqui, nós vamos ficar a noite toda. Mas no versículo 11 ele fala de Herodião. E por ter esse nome Herodião, está claro que ele faz parte da família de Herodes. Herodes não era um nome, mas Herodes é um título. E para receber o título de Herodião, significa que eles fazem parte da mesma casa. Este homem de uma família nobre. E no mesmo versículo, Paulo saúda Narciso, que era escravo na família de Herodes. Um rei e um escravo. A família real e a família mais baixa, na mesma frase. E ele fala no versículo 12: eu quero saudar Trifena e Trifosa. Nome perfeito para você colocar nas suas filhas. Mas Trifena e Trifosa, elas têm esse nome porque elas são gêmeas. Só podia ter esse tipo de nome se fossem gêmeos. Quando nasciam gêmeos, tinha o mesmo nome. Tanto a palavra Trifena e a palavra Trifosa vem da palavra Trifos. E a palavra Trifos significa elegante. E Trifena é uma derivação da palavra Trifos, que significa chique. Trifosa é outra derivação que significa delicada. Então as irmãs chique e delicada. Nome lindo para suas filhas. E aqui chique, e aqui delicada. Quando você pensa numa pessoa chique e numa pessoa delicada, você pensa aquela pessoa, se for mulher, tão bem vestida, com a unha tão bem feita, acabou de pintar, já viu mulher que acabou de pintar a unha, ela lava a louça? De jeito nenhum. Ela fala assim, deixa depois, vou estragar minha unha, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Você pensa na chique delicada, eu penso no salto alto, da saia justa, que anda com a cabeça bem em pé, que não senta em qualquer lugar, que não come qualquer coisa, e que com certeza, para ter esse tipo de nome, elas são de família que tinha dinheiro. Mas ela tinha um pai que não tocava elas para pôr o nome de chique delicada. E da chique da delicada, Paulo fala, elas trabalharam muito no Senhor. Elas trabalharam ao ponto de quebrar a unha, porque era exaustivo. Não é qualquer tipo de trabalho, não é só passar um paninho na cadeira. Ela trabalhou a ponto de não dar conta de ficar em pé mais. E de repente Paulo fala de Pérez e fala a mesma coisa. Trabalhou a ponto de não conseguir mais ficar em pé. A chique é delicada.
Vocês irmãos estão percebendo o grupo de pessoas que nós temos em Romanos 16. Uma ex-prostituta, um casal que larga tudo para servir o Senhor, está disposto a morrer. Reis, escravos, primeiro filho da fé, apóstolos que estão dispostos a ir para a prisão, uma chique, uma delicada, tudo junto. Agora Paulo fala: saudai a povo, eleito no Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, 21. E a Bíblia conta uma história fantástica. Jesus está caminhando para o crucifixo, o martírio dele. Lá vai Jesus, carregando a cruz. E ele já tinha apanhado, já tinha ali sofrido muito na mão dos soldados romanos. Tinha uma multidão olhando Jesus passar na via sacra. Gente de um lado e de outro, querendo ver aquele miserável sendo crucificado. Soldados romanos e o povo judeu. De repente, o inesperado acontece. Jesus cai, ele para. Tentam levantar Jesus, ele não levanta. Tentam colocá-lo de pé, ele não fica. Estão diante de um problema, ele precisa ser crucificado. Ninguém pode carregar a cruz. Se os romanos encostam na cruz, eles são malditos. E poderia levar qualquer um para a cadeia. Ninguém podia forçar um cidadão romano a carregar aquela cruz. Era proibido por lei. E também, aqueles sacrifícios não eram dos romanos. Os judeus também não podiam carregar a cruz. Maldito aquele que vai para o madeiro. Quem era louco de bom judeu carregando a cruz ia parar na prisão, se não parasse na cruz também. A única pessoa que podia pegar aquela cruz eram os escravos. E no meio daquela confusão, de repente, voltando do trabalho, passa um negão. É assim que você sabe quem é um escravo, pela cor da pele. E o negão está passando ali. A Bíblia fala que ele era de um lugar chamado Cirene, o Cireneu. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, a Bíblia fala dele de novo e chama ele de o negro. Simão o negro. E o negro está passando ali naquele lugar. Quando os soldados romanos olham para o negro, eles falam: é ele, não tem outro para carregar a cruz, vamos pegar esse homem. E eles pegam Simão e colocam ele para carregar a cruz de Jesus. Pedro está ditando essa história para Marcos. Marcos está escrevendo essa história para a igreja de Roma, numa ocasião em que Pedro está em Roma pregando o evangelho para a igreja de Roma. E aí os romanos viram para Pedro e falam: Pedro, escreva essas histórias. Pedro fala: não sei escrever. Marcos fala: escreve para você. E para identificar, Marcos disse: olha, obrigaram a certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo. Atos capítulo 13, versículo 2, a Bíblia nos conta que esse Cireneu, esse Simeão, tornou-se um dos que faziam parte do presbitério da igreja de Antioquia. O encontro com Jesus muda a vida de um homem. Jesus não pregou para ele, Jesus não tocou naquele homem, ele olhou para ele, ele carregou a cruz de Jesus. Mas o encontro com Jesus não muda a sua vida do homem, muda a vida da casa dele. Aleluia! Romanos capítulo 16, versículo 13, Paulo diz: saudai a povo, eleito do Senhor. O filho de Simeão tornou-se discípulo do apóstolo Paulo, lá em Antioquia, enviado para Roma para edificar a igreja. Paulo fala mais: saudai também a mãe dele, porque foi a minha mãe.
Um apóstolo que não era casado, que precisava ter suas cuecas lavadas, sua roupa lavada, precisava ter a comida pronta na mesa, e precisou de mães. E lá naquele dia, Jesus conhece o fim da história. Ele sabia um dia, o apóstolo Paulo vai precisar de uma casa. Eu vou salvar um homem, a família dele inteira. E a mãe de Rufo, esposa de Simeão, tornou-se mãe do apóstolo Paulo. E aí ele saúda Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátroclas, Hermas, Filólogo, Júlia, Nereu e a todos os santos que estão por aí. E ele termina essa etapa dizendo: agora saúdam vocês uns aos outros, saúdam vocês com um beijo santo. Ele poderia simplesmente falar saúda com um beijo, mas ele coloca a palavra santo na frente. A palavra santo significa separado, diferente. A palavra beijo aqui usada no grego, ela significa simplesmente de irmão para irmão. É filema. E o santo separado é nada mais, nada menos. Saúde uns aos outros com um beijo diferente do beijo que Judas deu em Jesus. O beijo santo é o beijo que não trai. É o beijo que não esconde coisas. É o beijo transparente. E o que nós tiramos de tantos nomes e de tantas histórias, a essência da igreja. Quando você e eu chegamos até Jesus, cada um de nós tínhamos uma vida diferente. Febe era prostituta. Heródoto era da família real. Narciso era um escravo. Trifélia Tiflosa, a Chique americana, Rufo, filho de um escravo, negro do cabelo vermelho. Mas Paulo está dizendo, mas quando nós passamos pela cruz de Cristo, as nossas diferenças ficam para trás e todos nos tornamos iguais. Não há mais diferença entre o rico e o pobre. Não há mais diferença entre a ex-prostituta e o que nunca se prostituiu. Não há mais diferença entre a da família real e aquele que é escravo. Agora nós somos todos iguais em Cristo. Nós somos todos iguais porque nós temos a mesma fé do Senhor Jesus. Nós fomos chamados pelo mesmo chamamento. E o chamamento da igreja é o chamamento negue a si mesmo. O chamamento da igreja é abandone a sua vida. O chamamento da igreja é abandone o seu passado. O chamamento da igreja é abandone as coisas daquelas que você fazia, sejam coisas ruins, sejam coisas boas. Abandone o seu status de rei, abandone o seu status de escravo, abandone a sua chiqueza, a sua delicadeza, abandone a sua prostituição, abandone tudo que é relativo à sua vida. E venha ser todos iguais. Todos iguais. O chamado da igreja é o chamado do abandono da vontade própria, do desejo próprio. E Paulo chama a atenção desses irmãos. Ele começa dizendo: olha, eu exorto vocês. Exortar é chamar no canto e falar no ouvido. Paracadu, chama no canto e fala no ouvido. Fala assim: eu quero falar uma coisa no ouvido de vocês. E o que Paulo fala no versículo 17, olha, observem os irmãos que estão trazendo um ensino contrário. Observem os irmãos que estão trazendo um gatilho para o erro, contrário da doutrina que nós temos pregado. Observem os irmãos que estão trazendo dissensão. A palavra dissensão usada no original é o irmão que tem uma posição contrária. Um irmão que acredita de forma diferente. Nós fazemos parte de um lugar chamado Igreja do Senhor Jesus, em que o nosso chamado é abandonar tudo e nos dar para esse lugar, a ponto de trabalhar a exaustão. Não é um lugar para receber coisas. Não é um lugar para receber bênçãos.
É fato que nós recebemos, é fato que nós somos abençoados, é fato que o Senhor nos dá constantemente, mas eu não posso vir para receber, eu tenho que vir para dar. Eu dou a minha vida. Aleluia. E Paulo está dizendo, cuidado com aqueles que pensam diferentes, porque se ele pensar diferente, ele vai trazer uma posição diferente. E a posição da igreja não é a posição de receber, mas é a posição de dar a sua vida a ponto de ser exaustivo o seu trabalho, a ponto de colocar o seu pescoço ao fio da espada, a ponto de se levantar para defender o seu irmão no Senhor, a ponto de não ter casa como foi Priscila e Áquila, de viver de um lado para o outro, de um lado para o outro, para o bem de algo maior, que é a igreja do Senhor Jesus. Paulo fala, cuidado com esses irmãos que provocam escândalo. A gente acha que escândalo é só coisa escandalosa. O original da palavra escândalo significa aqueles que colocam um gatilho para o erro. Escandalizar é aquele que oportuniza o erro para o outro. Cuidado com esses irmãos que têm uma doutrina muito simples. Agora nós estamos na graça. Agora nós podemos viver de um modo livre. Não há lei mais para nós obedecermos. Nós podemos viver totalmente livres. É verdade que nós estamos na graça, mas a responsabilidade de estar na graça, ela é muito maior do que a responsabilidade de estar na lei. Porque a responsabilidade de estar na graça, eu estou disposto a dar a minha vida por aquele que deu a vida por mim. Amém. Essa é a responsabilidade. Cuidado daquele que traz um ensino diferente, que pode provocar o erro. É isso, irmão. Então, sabe, agora nós podemos fazer isso. Podemos viver de qualquer jeito. Para que isso, para que aquilo, para que aquilo outro? Será que você não percebe agora? Cuidado. Existe uma doutrina. A doutrina colocada no princípio. A doutrina apresentada no princípio é essa: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Febe, você quer fazer parte dessa igreja? Deixa a prostituição. Priscila e Áquila, você quer fazer parte dessa igreja? Deixa os seus interesses. Trifena e Trifosa, você quer fazer parte dessa igreja? Deixa a sua chiqueza, a sua delicadeza de lado. Narciso, não pense como escravo. Herodias, não pense mais. Heródoto, não pense mais como um rei. Agora nós somos iguais. Nós somos todos iguais. Veja que Paulo fala isso várias vezes. Olha, Andrônico e Júlia, eles trabalham como eu trabalho. Não há diferença. Está vendo essa daí que era prostituta? Não há diferença entre eu e ela. Paulo diz, essas pessoas, no versículo 18, elas não servem a Cristo, mas elas servem a elas mesmas, aos próprios ventres, e enganam o coração das pessoas simples da igreja. Sabe como enganam? Com palavras suaves. E no original é com palavra produtiva, com palavra útil. E sabe o que é uma palavra útil? Venha, querido. Venha que você vai ser abençoado. Coloque aqui o seu valor e você vai receber 10 vezes mais. Dizime aqui que você vai ser muito mais abençoado depois. O Evangelho não é útil, querido. O Evangelho não é produtivo no sentido material, mas a produtividade do Evangelho é espiritual. A produtividade da palavra de Deus é de gerar graças espirituais, tesouros do céu. Cuidado com aqueles que vêm com palavras produtivas, querendo fazer um ficar diferente do outro. Eu sou próspero, eu tenho a graça de Deus, eu tenho a vida de Deus. Viu meu novo carro, viu minha nova casa? Provocar isso na igreja é provocar divisão de classes. O Evangelho não provoca isso, o Evangelho provoca igualdade. Aquele que tem muito, ele tira do muito que tem, dá para aquele que tem pouco. Amém. Esse
o Evangelho. A igualdade é o princípio da igreja. E Paulo fala, cuidado, porque essas pessoas, elas só olham para o ventre, não entenderam. Abandone a vocês mesmos. Para terminar, gostaria de convidar para você ficar em pé. Se alguém puder vir para o lado. Abra sua Bíblia em Romanos 16, capítulo 20. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se você entender isso, se você entender que você precisa abandonar a si mesmo, se a igreja entender que ela deve abandonar a sua própria vontade, se a igreja entender que nós somos todos iguais, esquecemos totalmente o passado e dar valor naquilo que Cristo fez. E aí o apóstolo Paulo conclui dizendo: e o Deus de paz, fala assim comigo, e o Deus de paz, filho do seu irmão, fala assim, e o Deus de paz, sabe que paz é essa? A paz entre Ele e nós, feita por meio de Jesus Cristo. E o Deus de paz, em breve, significa que ainda não aconteceu isso. Jesus fez várias orações, mas há uma oração de Jesus que ainda precisa ser atendida: que todos nós sejamos um. Ela vai ser atendida. Nós ainda não somos um, mas nós seremos um. E nós vamos ser um quando nós entendermos. Jogue fora a sua vontade, sua raiva, seu rancor, sua vontade de vingança, sua vontade de prosperar além do outro. Jogue isso fora. Em breve, o Deus da paz